Podem se aproximar, podem se aproximar. Está começando mais um FM Rádio Show. O único rádio show da história que não acontece no rádio e que não tem show nenhum. Nesse programa do dia 8 de fevereiro de 2026, nós vamos falar de nada. Eu fui colocar jazz e do nada começou essa música de circo, tá? Mas é isso aí. E aí eu tentei colocar ela pra ver se me animava um pouquinho mais. Então se aproximem, se aproximem. O palhaço já chegou. E aí, como é que vocês estão? Deixa eu mudar essa música. Agora estamos no clima. Olá. Você está no FM Rádio Show. O único programa... Sei lá, cara. Sei lá. Eu tô completamente desanimado com esse programa aqui. Eu não sei nem o nome mais, entendeu? Eu não sei nem qual nome eu deveria deixar, entendeu? Tem 3 ideias diferentes de programa, tem 3 programas diferentes. Nenhum deles faz sentido, entendeu? Eu acho que eu vou unificar todos no FM Rádio Show. E aí cada episódio vai ter uma proposta diferente e foda-se, tá bom? É isso. Todos os programas agora eu vou chamar FM Rádio Show. Quando eu vier aqui falar de notícia, vai ser FM Rádio Show. Quando eu vier aqui com trilha, soundboard, pautas, vai ser FM Rádio Show. Quando eu vier aqui sob efeito do chá, vai ser FM Rádio Show, tá bom? Então seja bem-vindo. Hoje é domingo, né? O dia mais miserável da semana, segundo o INEP, sei lá. Porque amanhã começa tudo de novo, né? Mas a gente tá naquela fase do ano que isso não existe mais. Que meio que o final de semana e a semana são a mesma merda. Porque estamos chegando no carnaval. Eu até gosto do carnaval. Mas eu gosto muito de ir pro carnaval sozinho, né? Eu gosto de ir pro carnaval sem estar acompanhado de ninguém. E lá com certeza eu vou encontrar várias pessoas que eu conheço. E aí eu fico um pouquinho com um grupo, fico um pouquinho com outro. E depois, se eu decidir ir pra minha casa, é só eu ir embora, entendeu? Só que quando você vai acompanhado, a maioria das vezes, no meu caso, né, eu sou o primeiro a querer ir embora. Só que eu não quero estragar o rolê das pessoas, né? E aí eu tenho que meio que me forçar a ficar lá mais tempo. E isso pra mim é demoníaco, tá bom? Isso pra mim é demoníaco, tá? Mas é isso aí. Mais um daqueles programas que eu comecei a gravar aqui sem ter o que falar, tá? Porque se eu for esperar ter de fato alguma coisa pra falar, eu não vou gravar porra nenhuma, tá bom? Nunca vai ter programa. Se eu for esperar de fato, se assim, não, aqui, essa ideia aqui foi pica, eu nunca vou fazer um programa na minha vida e eu nunca vou melhorar nisso aqui, né? Então, tá aí. Mais um programinha desses pra cumprir tabela, tá bom? E vai começar a tocar uma música alegre. Vamos ver se muda o meu clima. Vai, começa aí. Vai, caralho. Tá bom. Essa é a música alegre, aparentemente. Tá aí. Hoje eu tentei assistir o debate
entre um machista e 30 feministas. Que pra mim a premissa do debate já é incrível, né? Porque o cara já se assume como um machista, que é automaticamente uma coisa ruim, né? Eu acho, né? Mas eu devo dizer que eu virei muito fã do Gabriel Breyer, tá? Muito fã, um fã incondicional dele, porque eu acho ele muito fofinho. Eu acho ele muito fofinho. Tipo assim, você consegue olhar pra ele e entender por que ele é assim, entendeu? Principalmente se ele ficar em pé, tá bom? Porque o cara tem 1,56 m de altura. Tá? Eu gosto muito desse soundboard. Eu pensei em mudar ele algumas vezes, mas eu gosto de imaginar que esse soundboard foi uma gravação de um massacre que rolou num teatro e que todas as pessoas morreram ao mesmo tempo no meio da palma, entendeu? Que quando as pessoas entraram nesse teatro, entregaram pra elas, sei lá, aqueles papeizinhos que entregam em peça às vezes, e no papel tinha veneno, e aí todas as pessoas morreram ao mesmo tempo, entendeu? Sei lá. E aí eu não vou trocar não, vai ser assim. As pessoas morreram no meio. Não fui eu que gravei a metade do áudio não, tá? E aí eu tentei assistir e aí eu acho ele muito fofinho. Eu acho ele muito fofinho porque ele é baixinho e aí ele é bem forte, né? E aí eu tenho um aviso pra dar pros baixinhos. Treinem menos, tá bom? Vocês têm que treinar menos, porque quando vocês treinam muito, vocês ficam parecendo um bonsai de baobá. Pra você que não sabe o que é baobá, baobá é uma árvore grossa pra caralho, gigante, entendeu? Ela é bem alta e bem larga. Tem uns que não são tão altas assim, mas elas são sempre bem largas. E aí quando o cara ele é muito baixinho e ele fica muito forte, ele fica parecendo um bonsaizinho de um baobá. Eu acho muito bonitinho, tá bom? E eu gosto de pessoas também que deixam muito claro o porquê que elas são do jeito que elas são, entendeu? Por que será que o Gabriel Breyer odeia mulheres e tem medo de mulheres? Porque todas elas são mais altas que ele, né? Isso é meio óbvio. Enfim, achei ótimo, eu consegui ver 40 minutos ali, ri bastante, porque, assim, é muito fácil pra um cara... É muito fácil pra um cara cristão argumentar com qualquer merda, né? Conversar com qualquer pessoa e argumentar qualquer merda. Porque você tem o artifício da falácia da autoridade eterna. Tá bom? Pra você que não sabe o que é a falácia da autoridade, é quando você tenta argumentar contra a pessoa. Mais uma música de circo lá, ó. Podem entrar. Hoje no nosso circo vamos descobrir a história do bonsai de baobá humano. Sei lá. Deixa eu passar essa, na verdade. O que eu tava falando mesmo? Puta merda, eu esqueci. Enfim. E aí... Falácia de autoridade é basicamente você tentar argumentar contra outra pessoa apelo à autoridade, né? Você apela pra uma autoridade e diz, olha, o que eu tô falando tá certo porque tal pessoa falou que tá certo. E aí você não tem de verdade os argumentos pra falar, você só puxa uma autoridade. Não tem autoridade mais pica do que Jesus Christ, tá bom? E aí esses caras sempre têm argumentos eternos e irrefutáveis, porque não tem como você refutar a fé. Se você falar, mas as coisas não funcionam assim. E aí ele só precisa responder, cara, se tu é ateu, isso daí não é problema meu, tá? O mundo funciona assim porque eu acredito nesse livro aqui de 2.500 anos, tá bom? Isso é um negócio que me incomoda um pouco, tá ligado? Você basear sua vida em um livro de 2.500 anos como se o mundo
não mudasse, tá bom? Como se as coisas não fossem totalmente diferentes hoje em dia. Sei lá, cara. Não sei o que eu tô falando. Eu tô num desânimo incrível. Eu não tenho ideia, tá? Não tenho ideia nenhuma. Tá? E todas as ideias que eu tenho pra falar, eu simplesmente acho que eu não vou conseguir desenvolver elas e eu largo elas no meio, entendeu? Talvez seja a chuva. Tá rolando uma chuva do caralho aqui na minha cidade. E uma das coisas que mais me impressiona em cidades é como elas, principalmente do Brasil, né? Eu não sei como é lá fora, mas assim, como as cidades não estão preparadas para a chuva. Eu acho que eu já falei isso aqui nesse programa, mas eu acho que vale a pena falar de novo. Que assim, como é que você planeja uma cidade e você não leva em consideração uma coisa que acontece desde que a Terra, o planeta Terra, foi formado? Entendeu? Você planeja a cidade inteira, você pensa em vários contingentes aí, mas você não pensa em algo que acontece desde sempre, tá? Desde antes dos seres humanos. Eu acho que a sua prioridade quando você vai planejar uma cidade é justamente as coisas que não vão mudar de jeito nenhum, né? Por exemplo, vai chover. Sim, vai chover. Sempre chove. Todo ano chove. Sempre choveu. Desde que o mundo é mundo. E aí você não prepara a cidade pra isso. Que incompetência do caralho, entendeu? Enfim. E isso me impressiona muito, me irrita muito. Eu tive um show cancelado essa semana por causa da chuva. O que foi bom, porque provavelmente ia ser um show de merda. Porque eu, enfim, não tô no clima de fazer gracinha, não. Entendeu? Sou um cara sério agora. Esse programa aqui vai virar um monólogo sério, onde eu vou vir aqui e eu vou me tornar aqui nesse programa o Thiago Carvalho. Tá bom? Que é o comediante que... O Thiago Carvalho é a versão invertida de mim, entendeu? Enquanto ele era só um comediante e do nada quis virar filósofo, eu era um estudante de filosofia que do nada comecei a fazer comédia, tá bom? E eu acho que o movimento que eu fiz faz muito mais sentido que o movimento que ele fez. Eu fiz esse movimento porque eu percebi que basicamente as duas coisas são muito parecidas. A única diferença é que o filósofo ele se leva muito a sério e o comediante ele sabe que ele tá falando merda, entendeu? Mas no fim, as duas são a mesma coisa, tá? Você vai puxar uma premissa de alguma coisa, então, sei lá, sei lá, tá vendo? Bloqueio criativo. Mas é isso, eu acho que eu vou agora fazer o movimento inverso de novo e vou voltar a ser filósofo e vou vir aqui só falar sobre filosofia, tá bom? Fala em Thiago Carvalho. Eu tô há um tempo, eu vou tentar fazer esse beat agora, porque eu tô há um tempo já querendo falar desse cara aqui nesse programa e eu nunca abro a oportunidade. Então eu vou aproveitar que eu tô nesse clima meio merda e vou tentar falar sobre o nosso querido, o nosso sofista favorito, que é o Thiago Caralho, tá bom? Tem aqui, ó, treine jiu-jitsu, não leia filosofia. Eu acho que esse é o vídeo ideal pra gente, né, de assistir aqui. Então vamos lá, deixa eu tirar a trilha e vamos aqui entender o que o nosso queridinho Thiago Caralho tá falando. Aí tá aqui, ó. O que tá aparecendo na minha tela agora é a garagem da casa dele com uma cadeira aleatória no meio da garagem. Então vamos ver, ele vai aparecer, olha só. Uma barba gigante, cara de filósofo, cigarro na mão. Tá aqui pra mim já é o primeiro problema. Pra mim aqui já temos o primeiro problema do Thiago Carvalho.
Você, Tiago Carvalho, quer passar a imagem de que você é um cara foda, um cara confiante, um homem másculo, um homem que tem todas as ideias no lugar, um homem que sabe o caminho para ser feliz, um homem que vai ensinar as pessoas a ter uma vida plena. E você fuma cigarro? Cara, ninguém que fuma cigarro tá feliz. Ninguém, tá bom? Ninguém que fuma cigarro tá com a vida boa. Tá bom? Cigarro é coisa de quem tá deprimido, é coisa de quem tem ansiedade, é coisa de quem tá estressado do trabalho. Tá bom? Então, se você, Tiago Carvalho, quer passar para as pessoas um método de se viver, a forma correta de se viver, você não pode ser fumante, tá bom? Porque isso mostra a sua completa fraqueza. Eu aposto que você, inclusive, ama Platão. Você com certeza lê os livros de Platão e ama Platão. Uma das coisas mais importantes para Platão era você ter controle sobre as suas paixões, ou seja, os seus vícios. Então, se você é um cara que quer compartilhar a filosofia, principalmente a filosofia antiga, acredito eu, que é basicamente que você... Eu não entendo o que é que essa galera tem com livros velhos, né? Quanto mais velho o livro, mais válido é. Por que isso? Ah, é porque a sociedade está em decadência, então temos que olhar para o passado para corrigir o futuro. Será, cara? Tu acha mesmo que Platão, na Grécia Antiga, que não tinha nem papel para limpar o cu, tem algo a dizer de tão importante assim? Tu realmente acha isso? Tu não acha que, assim, é interessante ler porque tem ideias legais, mas que tu tem que adaptar essas ideias, enfim. Tô me esticando um pouco mais, mas assim, uma das principais máximas, né, da teoria da tripartição da alma, né, é justamente que a mente tem que ter controle sobre os vícios. Então, se você é fumante, já é uma red flag aí pra eu confiar no que você vai me falar. Mas vamos continuar. O vídeo é Treine Jiu-Jitsu, não leia filosofia. Estou aqui para falar hoje de uma experiência que eu tenho tido nos últimos 2 anos e alguns meses atuando como terapeuta de vários jovens e pessoas até mais velhas. Terapeuta. Tá bom. Cadê o seu CRP, parceiro? Joga na mesa, tá bom? Porra, é muito fácil você dizer que é terapeuta só porque você leu 3 livros e fez um curso online com... Como é o nome do cara que ele fez o curso mesmo? É um cara que tem uma faculdade. O cara criou uma faculdade. Tá bom? O cara criou uma faculdade aleatória, ensina o que ele quiser lá. A educação no Brasil é uma várzea do caralho, né? O cara pode simplesmente abrir uma faculdade e foda-se. E aí um merda desse... Desculpa. Um cara desse já fica meio... Eu sou terapeuta, galera. Eu vou ajudar as pessoas, cara. Eu tenho medo disso aí. Tenho medo, muito medo desse cara. Geralmente jovens. Ah, vá. Quem é o adulto que vai querer se... Entendeu? Quem é o adulto que vai querer ser atendido pelo Tiago Carvalho, irmão? Sabe o que... Vamos lá. Então são 2 anos e 3 meses. Ele olhando pro horizonte. De segunda a sexta, fumando todos os cigarrinho. dias. Que coisa linda. Que cena. Conhecendo histórias de jovens, problemas. E acaba que os dramas são muito parecidos, né, cara? Existe uma aparente diversidade no motivo por trás desses dramas, desses problemas psicológicos. E que no fundo eu consigo identificar que tem uma mesma raiz. Por que eu coloquei esse título aqui, né? Treine Jiu-Jitsu, não leia filosofia. É claro que deve ter alguém já argumentando, o certo é os dois. Ó, achei mais o certo é os dois. Por que não os dois? Claro, né? Você pode fazer os dois. Esse título é mais para chamar atenção do que para qualquer coisa. Mas em alguns casos não é melhor os dois. Tá? Em alguns casos, o cara precisa abandonar a vida intelectual, por enquanto. O que é a coisa que eu mais vejo, cara? Às vezes o cara tem uma vontade muito pequena, muito pouco treinada. Toma cigarro. Pelo próprio modo como a nossa sociedade se organizou na modernidade. Mas ele é inteligente, ele conhece algumas obras, ele conhece alguns conceitos. Às vezes ele não leu livros, mas ele viu vídeos, ele ouviu palestras, ele ouviu debates. Então, às vezes ele sabe, até através meio que de uma mimetização, ele sabe
conversar sobre alguns assuntos. Então, mimetização não é saber, tá bom? Mimetizar alguma coisa, que talvez seja o que você faz, né? E realmente assim, é o que me parece, tá bom? Você mimetizar algo não é saber de algo, tá bom? Você mimetizar algo é justamente isso, é só isso. Você está mimetizando algo, você não sabe. Então, se eu te perguntar alguma coisa sobre o tema que você está mimetizando, que você não decorou, você não sabe. Você não sabe me justificar porque você está falando isso, entendeu? Então, você não sabe. Você decorou alguma coisa, você sabe imitar alguma coisa, mas você não sabe. É a mesma coisa de você dizer que um cara que imita o Silvio Santos conseguiria ir lá e fazer o programa e porque ele imita o Silvio Santos, ele é o Silvio Santos. Não é assim que funciona. Se você mimetiza um conhecimento, você não tem esse conhecimento, tá bom? Então, primeira lição do titio. Mimetizar não é saber, tá bom? Vamos dizer assim, mais do alto. Só que na vida pessoal do cara, ele comete uma série de erros que aquilo que ele conhece, aquilo que ele sabe intelectualmente, já deveria ser o suficiente para ele não cometer esses erros. Isso é Platão também, tá? Que é a verdade. A partir do momento que você conhece o bem, é impossível fazer o mal, porque o conhecimento do bem, o conhecimento pleno do bem, ele faz com que você entenda porque aquilo é o bem, então é impossível que você, sabendo de fato o bem, você faça o mal. Tá bom? Mas assim, isso é um exagero, tá? As obras de Platão, elas são sempre partindo do ideal que seria a sociedade. Por exemplo, com certeza o nosso Tiago Carvalho leu a República de Platão, tá? E aí ele entende que, não, a República de Platão é o modelo, né, é o que nós deveríamos seguir. Na verdade, não. Na verdade, o que Platão fez na República foi exatamente isso. É o modelo. É tipo assim, se o ser humano fosse perfeito, era isso que iria acontecer no mundo. Se o ser humano fosse perfeito, a cidade deveria se organizar dessa forma. Perfeito? Só que Platão não é bobo. Platão sabe que o ser humano não é perfeito. Tanto que no final da sua vida, ele escreveu um livrinho chamado As Leis, tá bom? E aí, nas leis, ele faz um novo modelo que esse sim parece ser aplicável numa sociedade na prática, tá bom? Então, assim, calma aí com as máximas que você mimetiza, tá bom? Porque você tem que entender a base dessas máximas. É muito gostoso você vir aqui e falar, não, porque Sócrates, ele tinha aquela máxima dele, só sei que nada sei. E isso fez dele o homem mais sábio da cidade. Não foi isso que fez ele o homem mais sábio da cidade. O que fez o homem mais sábio da cidade é que ele duvidou dessa máxima. Quando o oráculo chegou pra ele e falou, cara, tu é o cara mais inteligente da cidade, tu é o cara mais pica da cidade, tá? Ele virou, não, eu não sou nem... É impossível, cara. É impossível que eu seja esse cara, porque eu não sei de porra nenhuma, cara. Eu não sei de nada. E sabe o que ele fez a partir daí? Ele foi investigar a cidade e a sociedade pra ver se ele era o cara mais inteligente do mundo, tá bom? Então, assim, cuidado com as máximas que você mimetiza, porque mimetizar não é saber, e a partir do momento que alguém que sabe vai consumir o teu conteúdo, mas é que essa é a questão, não tem ninguém que sabe que vai consumir o conteúdo desse cara, só tem pessoas perdidas que precisam que venha outra pessoa e dê as respostas pra ela. É o tipo de pessoa que se o oráculo dissesse pra elas, olha cara, você é o cara mais inteligente da cidade, ele só ia sair repetindo isso, gente, eu sou o cara mais inteligente da cidade, hein? E a partir desse momento, o oráculo ia dizer, ih, caralho, errei, não era esse cara. Foi mal, irmão, não é você, tá bom? Desculpa, eu achei que era, mas essa tua atitude agora já provou pra mim que tu não é, tá bom? Então desculpa, eu errei, tá bom? Vamos continuar, desculpa, tô falando bastante. Procrastinação, vício em pornografia, essas coisas. E por que ele continua cometendo se ele já conhece essas coisas? Porque não basta conhecer. Porque tem uma instância que é muito mais primária, muito mais essencial, até mais elementar, eu diria, que o cara não dominou, o cara nem sequer entrou em momento nenhum da vida dele, que é a vontade. É uma vontade madura, uma vontade meio rígida já. O que é um problema bem moderno, porque se você pegar um cara de 1000 anos atrás, de 2000 anos atrás, ou de 500 anos atrás, a própria existência do cara ali, dentro da sociedade,
tornava esse cara uma pessoa com vontade muito forte. Sei lá, o cara trabalhava numa... A família do cara tinha uma plantação, uma lavoura, ou tinha animais, então o cara tinha que cuidar de plantação, ou pastorear bichos, ou era um carpinteiro, trabalhador braçal, ou um pescador, alguma coisa assim. Desde muito... Não necessariamente, cara. O tédio é uma parada que existe desde sempre, tá? A filosofia só floresceu, inclusive, porque existia tédio. Tanto que era um tipo de... a filosofia ela era meio que só pra elite, porque a elite que tinha o direito ao tédio. A elite que tinha o acesso ao tédio, ao ócio, tá bom? Então, essa coisa de você se tornar uma pessoa um pouco mais crítica ou um pouco mais afetada pelos problemas do mundo, como você está explicando aí, desses jovens, né? E você diz, é um problema moderno. Não é um problema moderno, tá? Em todo o tempo do mundo existiu classes que tinham um momento de ócio e que acabavam sendo mais afetadas pelo mundo, entendeu? E aí, a partir daí, como não existia terapia, como você pode, né, concluir aí da sua cabecinha, eles iam buscar outras formas de entender esse mundo, entender esse sofrimento que os estava afligindo. Afligindo, tá certo? Não sei. Então, assim, tá errado também. Não é um problema moderno, tá bom? É só porque é o que a gente tá vendo agora e ele se manifesta de uma forma diferente. Talvez sim exista uma quantidade maior, mas não é um problema moderno, tá bom? O tédio e o ócio e essa aflição com os problemas do mundo existe desde sempre, tá bom? Criança, esse cara estava sendo sempre confrontado com esses limites, com essas barreiras psicológicas e fisiológicas. Não. Fisiológicas, né? Do cansaço, o cara tá com fome, tá trabalhando, o sol rachando no cara, ou a chuva, ou o frio no inverno. E isso acontece hoje ainda, tá? Assim, a maioria das pessoas passa por isso. Os jovens que você atende, não, porque eles estão no Discord e no Twitter. E aí eles têm esse momento de ócio, eles têm essa imaturidade, eles têm pouca ânsia, pouca vontade de mudar, porque eles estão num lugar muito confortável, tá bom? Mas assim como existe essa galera que tá num lugar muito confortável, que não tem esse ânimo, esse ímpeto, também existia, por exemplo, na Grécia Antiga, as pessoas que estavam no ócio, que não tinham esse ânimo, que não tinham essa vontade, né, que tu fala aí, porque eles estavam num lugar muito confortável e estavam muito bem. E assim, trabalhadores existem até hoje, você não precisa voltar 500 anos para descobrir que existem pessoas que estão com fome no sol, tá bom? Essas pessoas existem até hoje, eu não sei se você sabe disso. Essas pessoas existem até hoje, você poderia ter usado o argumento atual. Mas o argumento atual não ia corroborar com o fato que você falou que é um problema moderno. Né? Não, é um problema antigo, bem antigo, e que talvez na sua bolha pareça maior do que ele é, porque a sua bolha e as pessoas que se, entre aspas, atendem com você, elas estão aí, né? Elas estão... Entendeu? O problema principal que você falou foi punheta, entendeu? Cara, eu acho que o trabalhador da lavoura nunca se preocupou se ele tava batendo muita punheta ou não, entendeu? Então, assim, calma aí, cara. Então, desde muito cedo, o cara já tá ali sendo lapidado, né? Tendo uma vontade, ou seja, eu vou fazer porque eu tenho que fazer. Mesmo que eu tenha algum desconforto a nível fisiológico ou a nível psicológico, frustração de não conseguir, de se sentir incapaz, de sentir que não está progredindo. Então, às vezes o cara nem sabia escrever, não era intelectualizado de nenhuma maneira, mas conseguia ser um ser humano pleno, feliz, funcional, realizado, porque essa vontade era grande, era treinada desde muito cedo. Então, quando o cara chegava ali com 18 anos, ele já era um homem mesmo, né? E a parte intelectual não era importante? Ele ia na igreja. E aí tinha lá um cara intelectualizado que dizia pra ele o que são as coisas. Então, mais ou menos funcionava. Você percebe que isso se inverteu hoje em dia? Então, eu tenho... Geralmente, o cara que chega pra fazer terapia comigo, ele é intelectualizado. Ele conhece as coisas. Ele leu alguns livros. Ou se não leu, porque ele não tem vontade. Ele não tem disciplina para ler um livro. Mas ele viu vários vídeos. Ele viu aulas de alguns professores. Ele viu palestras. Ele viu debates. Ele escutou áudios. Então, ele chega com o que parece ser um intelecto já meio desenvolvido, mas com uma vontade muito pequena. Porque desde cedo ele obedeceu uma lógica de escapar desses momentos de confronto com essas barreiras.
Quais barreiras especificamente estou falando? Principalmente a barreira do tédio. Ó, sai um solzinho agora, que maravilha. Eu vou gravar mais esses vídeos aqui, só de ligar a câmera, sentar enquanto eu tomo um solzinho aqui de manhã e falar com vocês. Não é, nego? Não é? Quer aparecer aqui? Ele tá falando com um cachorro, tá? Ele não tá falando com um cara Tá solzinho também? afrodescendente, não. E aí o cara nunca treinou a vontade dele. Por isso que esse título é isso. Treine jiu-jitsu, não leia filosofia. Enquanto você não tiver certas bases, cara, bem treinadas, é bom que você não se intelectualize. Que cara? Tá? Talvez ninguém vai te falar isso, mas eu tô falando aqui. Olha. Porque a sua inteligência, só. nesse caso, ela vai começar a trabalhar contra você. Ela vai trabalhar para a preguiça. A sua inteligência vai criar muitos bons argumentos em favor da procrastinação, em favor da desistência de projetos, em favor da mesquinharia, em favor do seu ressentimento. Você percebe que, porra, vontade física de fazer o que tem que fazer, vontade de tocar um projeto que você precisa tocar, vontade de fazer coisas meio básicas. Isso tudo tem que vir antes de você se intelectualizar. Senão você vai ser um cara que tem muita vontade de procrastinar. E você é um cara que tem muita inclinação. Cara, que tipo de intelectualização é essa que tu tá falando? Que o cara vai ler? Que livros são esses, cara? Que livros são esses que incentivam a procrastinação? Cara, eu realmente não consigo entender como que a pessoa se intelectualizar vai fazer ela ter argumento. Assim, só se for realmente, no caso da pessoa não saber se intelectualizar, a pessoa ir buscar intelectualização em lugares hediondos e em lugares de merda, tá bom? Porque se você lê livros de verdade, que não sejam, né, sei lá, eu não tenho como saber o que é que essa galera lê. Vamos ver os comentários aqui, vamos ver o que é que a galera tá comentando desse vídeo aqui. Bem-vindo de volta, professor Olavo Schwartzman. Gravando e fumando cigarro. Isso é apito olavista. Nossa, chato. Tá certo. O Thiago tá meio Mário Schwartzman da Silva. O Sombra Jiu-Jiteiro tá impossível hoje. Meu coach masculinista Red Pill extrema-direita ultraconservador favorito. Dou conselho sobre vícios enquanto fumo da Silva. Tá aí. Sexo sem amor é só jiu-jitsu. Não gostei, vou escrever um poema sobre isso. Isso aqui é da treta lá do Petri com ele, né? Olavo fumando e falando na frente da câmera, voltou dos mortos da Silva. Não tem ninguém. Eita porra. Eu comecei a ler tudo do Paulo Coelho quando tinha 19 anos. Tá aí, achamos aí. E acabei ficando meio lelé da cuca. Claro, você leu o pior escritor brasileiro da história da humanidade, tá bom? Foi isso que você leu, tá bom? Paulo Coelho não é bom, galera. Você quer ler um escritor brasileiro bom? Machado de Assis. Você lê Machado de Assis, você vai entender o mundo bem legal, tá bom? E acabei ficando meio lelé da cuca, jovem místico e tal. Às vezes não é o momento de consumir certas coisas, ainda mais quando a pessoa se influencia e absorve muito do que consome. Galera, vamos lá. Essa é uma das paradas que eu queria comentar sobre isso, tá? Sobre onda de coach, sobre esse tipo de coisa. Eu não sei o que está acontecendo nesse mundo, mas a galera, ela tá com muito medo de falhar. A galera tá com muito medo de tomar a decisão errada. Com muito medo de ir pro lugar errado. Com muito medo de se casar e no fim ter que divorciar. Muito medo de entrar num curso e ver que é uma merda. Muito medo de ler um livro, acreditar naquele livro e no fim das contas ver que, esse livro é meu pai. Sabe o que é isso? É assim que você amadurece, tá bom? É assim que você cresce, tá bom? Não vai ser com o Tiago Carvalho falando pra você o que você tem que fazer, tá bom? Você tem que ter uma coisa, tá? Tem um termo de Immanuel Kant que é sapere aude, tá bom? Que é ouse saber. Basicamente, e aí eu vou fazer que nem o Tiago Carvalho, vou trazer uma indicação de leitura. Pesquisa aí na internet o que é o iluminismo do Immanuel Kant e lê esse livro. Esse é o único texto que você precisa ler na sua vida para você tomar as rédeas intelectuais da sua vida, tá? E é isso, é você tirar as próprias conclusões que você precisaria para agir. É você negar
a soberania de qualquer outra entidade, seu pai, o Estado, o seu professor, entendeu? Você vai negar essa soberania sobre você e você vai ousar saber, você vai ousar conhecer o mundo por conta própria. Você vai se libertar das amarras e ousar conhecer o mundo por conta própria. E esse é o maior amadurecimento que tem, tá? Não vai ser assinando o curso do Tiago Carvalho, não vai ser assinando não sei o quê, não vai ser indo em palestra de Pablo Marçal. Não é isso. É você ousar conhecer por conta própria, ousar errar, ousar tomar decisões erradas. Isso vai fazer com que você crie uma personalidade específica e própria, não vai fazer com que você seja uma massa. Vocês percebem que todas as vezes que eu falo desse tipo de gente, tem um estereótipo específico, e o próprio Tiago Carvalho corroborou para esse estereótipo, que é, fica no Discord e bate punheta. Foi exatamente o que ele falou. Entendeu? Você vai sair desse lugar de massa e você vai se tornar um indivíduo, você vai aprender coisas novas, você vai aprender com seus erros. É assim que se vive, gente. Há mais de 10 mil anos, mentira, não é 10 mil anos, mas vamos lá, botar da Grécia Antiga pra cá, há mais de 2.500 anos é assim que se vive, tá? Você erra e aprende. Claro, você vai ter pessoas que podem lhe dar conselhos, mas você sozinho tem que investigar o que é que está sendo dito. Tá bom? Eu não sei porquê. É isso, né? No fim das contas virou um vídeo meio Zé Filósofo da cabeça, né? É isso. Ai, cara, foi isso pro programa de hoje, tá bom? 36 minutos de nada. E aí no final eu falei de filosofia, tá bom? É isso aí. Vamos encerrar com a música. Bom, o programa chegou ao fim. Eu acho que foi um programa bem confuso, né? Eu falei muitas coisas juntas e não falei nada. Mas sei lá, eu acho que eu precisava colocar pra fora alguma coisa sobre o Tiago Carvalho. Essa anotação do Tiago Carvalho, o sofista da atualidade, tava no meu bloco de notas há muito tempo e eu precisava falar alguma coisa. Não foi bom, foi o que saiu, mas é isso aí. Não teve graça também, eu só falei mal do cara. Eu só falei de filosofia, mas às vezes é isso, né? Às vezes é isso que a gente precisa. Só falar. Sem nenhuma intenção, tá bom? É isso. Obrigado por ouvir até aqui, tá bom? Tchau. Once thought it was cool in my market brand, skinny jeans till a chick pulled them down and nickname my dick mini-me. $5 for every time that my life took a sour turn. I be rich and rolling baller and hollering at your girl. I be making little money and spending it like I'm rich. I be making bad decisions and thinking that I'm the shit. If I had $1 for every time that my life